This A paz, is the meus moment. irmãos, que Deus abençoe a todos, queridos, em nome de Jesus. Irmãos, estou aqui fazendo uma caminhada e quero aproveitar, fazer esse vídeo, conversar com os irmãos, falar aquilo que Deus colocou no meu coração, para falar da palavra dEle, amém, queridos? E falar a respeito das coisas do Senhor, da caminhada com o Senhor e de como é servir ao Senhor de fato, de verdade, irmãos. Lendo a palavra, seguindo a Bíblia, tendo a Bíblia como o nosso condutor, nosso guia. Bíblia é sagrada, a palavra de Deus. Isso, irmãos, é o que Deus espera do ser humano. Isso não tem nada a ver com dogmas, com instituições, com suas leis que alguns criam, né? E na intenção de aprisionar pessoas, de tornar pessoas cativas àquele sistema, àquele lugar, irmãos, isso não tem nada a ver com Deus, com o reino dos céus, com a palavra de Deus. Mas a vontade do Senhor é que nós venhamos olhar, cada um venha crer, abraçar a Bíblia como um manual de guia, como uma bússola para servir ao Senhor e praticar a palavra de Deus, irmãos. Praticar a palavra de Deus. É isso que o Senhor espera do ser humano que Ele criou. E não nada a ver, isso tem a ver com você estar preso a um sistema governado por homens. Não, irmãos. O sistema religioso existe aí para aprisionar pessoas, mas as pessoas, elas são cativas do sistema religioso justamente por quê, irmãos? Porque elas já se tornaram dependentes, né? Desses líderes religiosos, desses homens que usam de forma propositalmente errada, com má intenção, a palavra de Deus para aprisionar essas pessoas, tirando versículos e até textos fora de contextos e criam suas doutrinas, criam suas próprias vaidades em cima desses textos que eles mesmos interpretam da maneira deles para enganar essas pessoas e torná-las cativas. E ali criar um grupo como se fosse uma empresa e fazer com que essas pessoas se tornem seus subordinados, dependentes, e dê dinheiro para eles e sabe, irmãos, e vejam eles como pessoas, como santidades, pessoas que são melhores do que ela, que tem mais acesso, contato a Deus. Irmãos, isso é tudo mentira, irmãos. Isso não existe, biblicamente isso não existe, não é isso que Deus quer, queridos, pra gente. Eu falo pra vocês porque eu já frequentei também salões religiosos, as conhecidas placas de igreja, CNPJ. Hoje não mais, hoje a minha vida é eu e Deus, a Bíblia, e o Senhor me usa onde eu vou para falar de Jesus. Hoje eu não chamo mais pessoas para ir para um salão religioso, irmãos, para chamar essas pessoas para ir lá e frequentar e elas se inserir num sistema, numa placa e trabalhar para aquele patrimônio daquele cara crescer. Não, a venda caiu dos meus olhos, queridos, depois que eu passei a ir para a Bíblia. Eu passei para... Irmãos, para vocês terem uma ideia, eu quase nem li a palavra de Deus, sabe? Porque eu estava tão acostumado a ir para um salão no domingo. Chegou o domingo, eu achava que era o dia do Senhor, e é nesse dia que eu fui lá ouvir a voz de Deus. Olha o poder que eu dava para o homem, irmãos, o líder religioso que estava ali, entendeu, queridos? O intitulado, que se auto-intitula pastor, que eu descobri na palavra que pastor legítimo é Jesus, mas olha o poder que eu dava para esses caras. Eu era assim, irmãos, eu nem lia a Bíblia direito, queridos, mal lia a palavra de Deus, ou seja, eu era dependente, irmãos, de ir lá para ouvir o homem falar, e eu achava que era a boca de Deus. Só que aquilo, eu estava comendo uma comida podre, eu estava sendo enganado, irmãos, com doutrinas, falácias, que quando não eram pregações que ele fazia com doutrinas humanas, criadas pelo sistema mesmo ali, pelo local, era para poder ganhar o meu dinheiro, queridos. Mas isso um dia mudou, queridos, essa história mudou. Quando eu, irmãos, comecei a abrir a minha Bíblia, a palavra de Deus, e comecei a ler,
E aí, irmãos, eu comecei a ler, descobri verdadeiramente Deus revelado ali na palavra dele. Conheci a doutrina bíblica, a doutrina que está na Bíblia. E aí, irmãos, foi onde eu comecei a seguir de fato, de verdade, ouvir a voz de Deus na Bíblia, não mais na boca do homem que se julgava intermediário. Entende, queridos? Que se julgava a boca de Deus, não. As vendas caíram dos meus olhos. Essa mentira, esse engano, essa prisão, essas cadeias que me prendiam, irmãos, caiu por terra porque eu comecei para a Bíblia. É o que as pessoas precisam, irmãos. É por isso que hoje eu abri esse canal, falo só da Bíblia, queridos. Você pode ver aí nos vídeos aí do canal, você pode, depois desse vídeo, maratonar o canal aí, você vai ver vídeos só falando da Bíblia. Quando eu abro para falar a respeito da palavra do Senhor, são doutrinas da Bíblia, porque eu abro a Bíblia e mostro lá o versículo, e aí, irmãos, eu não interpreto da minha maneira não, mas eu simplesmente exponho o que está escrito ali, que é como eu leio. Entende, queridos? Que é como eu leio. E entendo da palavra de Deus quando Ele quer me dizer algo através da palavra dele, a doutrina, o ensinamento, a vontade do Senhor para a minha vida, e simplesmente replico isso em forma de vídeo comum. Se você for nos vídeos do canal, você vai ver simples assim, irmãos. Ou seja, é a gente frequentar a Bíblia, a palavra de Deus, queridos. Mas não é o que acontece com essa multidão de pessoas que são dependentes dos salões religiosos, que acham que tem um dia específico, que é o domingo. Uns dizem que é o sábado, né? Uns cultuam o sábado, outros cultuam o domingo. Olha só que engano, irmãos. Dia do Senhor é todo dia, queridos. É todo dia. Foi ontem, foi antes de ontem, é hoje, é amanhã, é depois de amanhã. E enquanto nós vivermos, nós temos que viver como se fosse o dia do Senhor. Em temor diante do Senhor, não fazendo coisas que desagradam a Deus, coisas que vai levar para a imoralidade, coisas que vai levar para a mentira, para o engano. Nós temos que nos desviar disso. É o que nós vemos na Bíblia. Se você abrir a Bíblia, é o que Deus só vai te pedir, obediência e temor, queridos. Entende, irmão? A palavra do Senhor, como eu vou mostrar para vocês, aí vocês vão ver esse versículo aí. Olha só o que diz esse versículo aí, irmãos. Dizendo, queridos, que melhor do que sacrifícios é a prática da justiça e do juízo, tem mais valor para Deus. Como vocês viram aí, irmãos, nesse versículo aí, que eu acabei de mostrar para vocês. Então essa é a vontade de Deus, irmãos. E precisa a gente se submeter ao homem para ouvir isso, queridos. Você precisa ser um religioso, você precisa cumprir obrigações. Não, abra a tua Bíblia na tua casa, leia e comece a entender a vontade de Deus para a tua vida e praticar. Simples assim, irmãos. Isso é servir a Deus. Isso é se libertar, é servir a Deus com leveza. Não com obrigações, imposições, que mais fazem mal, irmãos. Muitos tem aí dentro dos salões religiosos aí, irmãos, que vivem mal em suas casas, com suas famílias, quase não tem tempo para os filhos, para a esposa ou para o esposo, mais vive num salão religioso servindo ao homem, investindo no patrimônio daquele homem do que na própria família. Eu te pergunto, isso é de Deus? Não é, mas é um sistema que aquele espertalhão criou e usa da palavra de Deus para te aprisionar. Sai disso, meu irmão, fique com a palavra de Deus somente, queridos, da tua casa mesmo, ou no teu trabalho, onde você for, você pode carregar a Bíblia, você pode ter uma Bíblia no celular e servir a Deus, ler e praticar a palavra de Deus e ser um testemunho de Jesus de forma natural nesse mundo. Você não precisa estar preso a nada, irmãos. Você está preso a nada, até porque para falar de Jesus, para falar de Deus, a gente tem que falar do Senhor e não de placa de instituição religiosa. Ou quando você vai evangelizar alguém, você fala da placa da tua instituição religiosa que você frequenta. Então você não fala de Jesus, você está angariando pessoas para fazer parte daquela empresa que aquele homem criou, colocou uma placa, registrou em cartório e chama erroneamente de casa de Deus, que eu tenho vídeos até aqui no canal mostrando, e tem exemplos de sobra na própria Bíblia dizendo que hoje casa de Deus não é mais uma edificação de pedra não. Isso é tudo mentira, engano desse sistema aí, irmão. Se liberta disso. Servir a Deus é abrir a palavra dele, ter o hábito de ler a Bíblia, porque você só conhece a vontade de Deus lendo a palavra dele e praticar. Simples assim, você vai se tornar um testemunho do Senhor nesse mundo, irmãos, e reconhecer que você precisa de Jesus como teu Salvador, porque ele morreu para te salvar.
Isso tudo é feito como, irmãos? Existe um documento que a gente assina dizendo aqui, olha, eu estou crendo em Jesus, estou aqui assinando, registro em cartório, existe. É pela fé, irmãos, é por confissão, queridos. Eu creio em Jesus, ponto, e acabou. Você crê no quê? Você acredita no quê? Você é o quê? Eu sou cristão, creio em Jesus, aguardo a salvação de Jesus como está na Bíblia e sigo a Bíblia. Pronto, acabou, queridos. Não tem obrigações, não tem imposições, não tem, sabe, irmãos, regras criadas pelo homem que... Irmãos, para vocês terem uma ideia, tem lugares aí que eles até controlam o que as pessoas têm que ler e não ler. Irmãos, isso é um cativo, queridos. O ser humano nasceu para ser livre em Deus, livre em Cristo Jesus, para ter liberdade. A gente tem que estar preso só, sabe o que, irmãos? Só sabe em que você tem que estar preso? A palavra de Deus. As leis do Senhor, a doutrina bíblica, irmãos, é somente a ela. E a doutrina bíblica é algo tão suave, tão tranquilo, irmãos, de se praticar e viver, que ela só traz vida pra gente. Como essa aqui, por exemplo, olha só o que diz aqui, irmãos. Aqui em Provérbios capítulo 20, versículo 22, olha só o que diz. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Viu aí, queridos? Isso aqui é doutrina bíblica. O que é essa palavra aqui, esse provérbio de Salomão está nos ensinando? Que a gente não tem que dizer, olha, vou me vingar do mal. Alguém que fez o mal, vou me vingar. Não, confia no Senhor e Ele te livrará. É Deus que livra, irmãos. Está aqui o ensinamento, a doutrina bíblica. Você ouviu da própria boca de Deus. Tem dificuldade para você entender isso? Para você servir a Deus? Tem dificuldade? Precisei pagar para isso? Precisei, irmãos, precisei me colocar numa situação de obrigação, não que hoje eu tenho que ir lá naquele lugar e para ouvir Deus falar comigo. Precisei, irmãos, você acabou de ouvir aqui da boca de Deus uma orientação que Ele te deu. Não se preocupa com quem fez o mal contigo, confia no Senhor e o Senhor te livrará. É o Senhor que vai pelejar por você, simples assim, é assim que eu vivo a Bíblia, a palavra de Deus, e o Senhor me usa onde quer que eu vá, irmãos. A gente fala de Jesus, né? Estamos ali numa conversa e assim que a gente sente aquela oportunidade de entrar com a palavra, né? De mostrar, né, realmente o nosso estilo de vida, como a gente crê, como a gente vive, a direção que a gente tem da Bíblia, a gente entra e a pessoa já vai entender logo, você é cristão, você... Sim, eu sigo a Bíblia Sagrada. E até quando eu pergunto, você frequenta algum lugar? Não, só sigo a palavra, só sigo a Bíblia, meu querido. Creio em Jesus como meu único Senhor e Salvador e tenho a Bíblia como um manual para a minha vida. É assim que eu vivo e é o que eu passo para as pessoas. E assim, de forma orgânica, natural, Deus vai agindo na vida do ser humano, irmãos. Não tem pesar, não tem prisão, não tem cativeiro, queridos. As pessoas precisam se libertar e entender que o lugar que elas têm que frequentar é um salão religioso. Se quiser ir, irmãos, amém. Isso aí é com elas. Mas um lugar que não se pode deixar de frequentar é a Bíblia. É a Bíblia. Esse a gente não pode deixar de frequentar. A Bíblia Sagrada é um lugar que todo ser humano precisa frequentar, porque ela é a direção de Deus para o ser humano. É o Deus Criador do céu e da terra revelado, e a sua vontade revelada ali nas palavras dele para o ser humano. É a Bíblia. Isso nada tem a ver com placa de instituição religiosa, você fazer parte de um sistema, não, irmão. Porque você chegar lá, não tem Bíblia, tem as leis daquele local, as leis que aquele líder religioso impõe sobre as pessoas, sabe? As regras que ele impõe e as obrigações que a pessoa tem ali. Irmão, meu Deus, você se torna um prisioneiro, se torna um peso na tua vida, aí você acaba até interferindo em outras áreas da tua vida, você passa nem a ter mais tempo para tua família, você passa nem, sabe, irmãos, você passa até o teu comportamento, ao invés de melhorar como uma pessoa que se diz cristão, se diz crer em Deus, até piora, irmão, porque você passa a viver dentro de regras que te torna até uma pessoa mais ruim, incompreensível com as outras, como já aconteceu comigo também, queridos, quando eu estava no sistema religioso aí, sendo doutrinado por homens, regras que o homem criava, doutrinas, imposições que os homens criavam, irmãos. Hoje é Bíblia. Hoje está vendo ali, queridos, o céu, ó. Hoje eu creio no Senhor. Hoje eu creio no Senhor, irmãos, que criou tudo isso.
e conheço Ele através da palavra dele. É na Bíblia que eu leio a vontade dele, que é o que traz temor para o meu coração e me dá forças para me desviar do mal, como Jó fazia. Somente a palavra do Senhor e servir ao Senhor de forma natural. Amém, queridos? Sem estar preso a um sistema que algum espertalhão criou e se utiliza de forma erroneamente da palavra de Deus para enganar as pessoas. Então, irmãos, o que você precisa é Bíblia. Bíblia Sagrada, ler, entender e praticar. Pronto, você ouviu a direção direta da parte de Deus para a tua vida. Amém, queridos? E assim você vai ser uma pessoa mais feliz, você vai ter mais tempo com a tua família, você vai ter a direção de Deus para também passar isso para a tua família. Eles vão entender que a Bíblia é o manual de vida deles e essa herança vai ficar. E assim a vontade de Deus vai prevalecer na vida do ser humano que ele criou, que ele só, a única coisa que ele pede é que creia nele, tenha uma vida de comunhão com ele, que se desvie do pecado, daquilo que é errado, que é imoral, que é enganoso, que é mentiroso, e viva na presença dele e creia, aguarde a salvação que só Jesus pode dar. É isso, irmãos, não tem mistério, não tem segredo, queridos, não tem peso, não tem obrigação, mas é servir ao Senhor com leveza e ser uma testemunha do Senhor nesse mundo. Amém, irmãos? Então, queridos, eu quis fazer esse vídeo aqui enquanto eu faço essa caminhadinha, né? Deus colocou no meu coração para passar para os irmãos. Só lembrando, se você não for inscrito, gosta de Bíblia? Você gosta de Bíblia? De abrir a Bíblia e ver o que está escrito ali e praticar, simples assim. Simples. Não é o homem com suas regras, imposições e leis para te aprisionar ou usufruir o que você tem. Não é Bíblia, palavra de Deus. Então, se inscreve no canal, deixa um like. E que Deus abençoe a tua vida poderosamente e até a mensagem do Senhor para o teu coração. Em nome de Jesus.